Doutor Pimenta aqui e olha só, a bolha de veículos realmente estourou e eu vou contar pra você por que os preços irão despencar. Mas antes disso, aquele dever de casa, metralha o like maroto, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e ative o sininho, ative as notificações pra você receber os meus conteúdos sempre em primeira mão, fechou? Bora lá então, porque cerca de 80% dos compradores pagaram valores acima do preço de varejo sugerido pelo fabricante durante o ano de 2021. Isso afetou tanto os Estados Unidos quanto o Brasil. O conceito de carro popular no Brasil praticamente não existe mais. Os carros populares, que antes novos custavam em média de 40 mil reais, hoje estão na faixa de 80 a 120 mil reais. Porém, agora os compradores estão cansados de pagar preços altos nos veículos e com isso os preços finalmente estão ficando mais baixos. A tendência é que continue caindo e nesse vídeo eu vou mostrar para você todas as causas que fizeram os preços dos veículos no mundo inteiro subirem, porque ele está com tendência de queda forte agora nesse momento. Olha só, no período da C19 foram injetados 5 trilhões de dólares na economia americana e quase 10 trilhões de reais na economia brasileira. Tudo isso para estimular a economia para que ela não parasse. Por isso, as pessoas não podiam gastar com viagens, restaurantes ou algo do tipo, então elas iriam gastar com bens imóveis ou até mesmo veículos. No Brasil, 96% dos consumidores pretendiam comprar um carro em 2021. E nos Estados Unidos, as vendas de carro também aumentaram em 2021, principalmente carros usados, que além da grande quantidade de dinheiro na mão que tinha das pessoas, os juros estavam bastante baixos e essa é a causa mais comum hoje em dia para um estímulo do Fed aí fazer a economia no mundo todo em geral subir. O Fed manteve sua taxa de juros muito próxima do zero. Os juros ficaram nesse patamar pelos 3 últimos trimestres do ano de 2020. Durante todo o ano de 2021, existiam até mesmo algumas formas de conseguir financiar um carro com juros de 0% nos Estados Unidos. E se tivesse um bom histórico de pagador nos Estados Unidos em 2021, o cliente conseguiria comprar o carro financiado sem pagar quase nada de juros em cima. É basicamente como se estivesse pagando à vista no Brasil, e aqui também não foi diferente, porque os juros estavam na casa de 2%, sendo a taxa mais baixa da história do país. E as pessoas tinham quase tudo com dinheiro e juros baixos para fazer aí a economia andar muito forte na compra de veículos. O problema é que não tinha carro 0 km suficiente para todo mundo. E aí aconteceu um problema ainda maior, que é o que ocasionou essas altas gigantescas que nós vimos, que a gente viu os preços dos veículos estourarem devido realmente à baixa oferta de veículos novos. Diversas fábricas pausaram sua produção de veículos durante o ano de 2020 e isso está continuando em 2023, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como grandes empresas como a GM e a Ford, que vem fechando temporariamente ou até em definitivo algumas de suas fábricas. Algumas pesquisas indicam que somente durante o ano de 2020 a produção mundial de veículos caiu 16%. E mesmo que algumas fábricas tenham continuado a fabricação, elas tiveram problema no caminho com a falta de semicondutores ou os famosos chips. E isso acabou sendo o quarto problema que eles tiveram nesse meio do caminho, porque houve uma enorme escassez de chips semicondutores durante todo o ano de 2020 e também boa parcela do ano de 2021. Os semicondutores, para quem não sabe, são utilizados em diversas partes do carro, sendo que um carro tem numa média de 1.400 semicondutores. Alguns dos fatores, como problema na cadeia de suprimentos e também pausa na produção das fábricas, podem ser relacionados com esses fatores, principalmente na pausa da produção da maior empresa da indústria de semicondutores, que fica lá em Taiwan, do ladinho da China. E quando juntamos oferta extremamente reduzida por conta da falta de semicondutores e a demanda super elevada por conta de muito dinheiro injetado e juros mais baixos, a gente tem uma consequência muito fatal, que é o aumento do preço dos carros, já que você tem pouco, então você vai fazer o quê? Vender mais caro. Os compradores se cansaram e não estão mais dispostos a partir de agora a pagar preços exorbitantes pelos veículos, ou pelo menos estão reclamando bastante. Até aí eu super entendo realmente que está tudo muito mais caro do que antes e com isso a demanda consequentemente começou a dar uma enfraquecida. E a gente já consegue ver também uma queda nos preços dos veículos atualmente. Os veículos ficaram
cada vez mais subindo, menos, na verdade, ao passar do tempo, devido aí porque eles ficaram mais caros e as pessoas não estavam pagando mais, e uma hora tem que parar de subir, não é verdade? Igual o gráfico que a gente vê nos investimentos, senão ninguém consegue comprar mais nada. Bom, e a consequência disso tudo é a queda do preço dos veículos, como tinha falado para vocês. Isso já não está acontecendo não somente com carros novos aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Quais são os motivos que estão fazendo os preços dos carros começarem a ter um sinal de queda, mostrando que realmente daqui para frente a tendência é diminuir? Pelo menos os indicadores estão mostrando isso, porque o primeiro motivo é que isso vai acontecer devido aos juros altos. Como os juros estavam baixos, eles facilitaram a compra de um veículo. Quando o cenário se inverte, os juros começam a subir, a dificuldade aumenta. Os juros saíram de quase 0% em 2021 para quase 5% em 2023 nos Estados Unidos, tornando o financiamento de um veículo muito mais caro. E é possível perceber isso na taxa média de juros para financiamento de veículos nos Estados Unidos, que também subiu entre 2022 e 2023. Isso também aconteceu no Brasil, quando os juros saíram de 2% em 2021 e subiram para quase 14% em 2022. E é o que a gente está vendo agora também em 2023 no atual cenário. Esses juros altos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e os juros de financiamento no Brasil ficaram muito mais altos, chegando a 20%, 30% ao ano. Depende, lógico, da empresa ou do banco que você vai procurar, principalmente para você fazer um financiamento. Então você junta os preços elevados dos veículos e agora uma dificuldade maior de você conseguir um financiamento para comprar, a demanda ela vai cair. A segunda questão é que está fazendo essa queda dos preços caírem é de certa forma a inflação. Além dos juros estarem mais elevados, que tornam a dívida de certa forma mais cara, as pessoas estão com muito menos dinheiro disponível para poder gastar por conta da inflação que o ano de 2022 deixou e foi avassaladora, principalmente nos Estados Unidos, com preços ao consumidor atingindo 9,1%, sendo o maior aumento dos últimos 40 anos. Sabe que ter uma taxa de inflação de 9% nos Estados Unidos é um negócio absurdo, pois a média lá é de 2 a 3% ao ano. E no Brasil, a situação não foi diferente. O ano de 2021 fechou com uma inflação de mais de 10%, sendo essa taxa mais alta desde a crise de 2015. O terceiro motivo seria a desaceleração econômica. Essa, na verdade, é um complemento dos dois últimos tópicos de juros na parte de inflação que eu acabei de falar. E o mais interessante é que vocês entendam nessa lógica de ciclo econômico, porque de certa forma, Brasil, Estados Unidos ou até o mundo todo, ela está em processo de um ciclo impressionante, ou seja, tentando diminuir essa inflação e crescer o menos possível para que ela não dispare. E é possível perceber isso através das demissões em massa nos Estados Unidos, as recentes falências bancárias, juros altos nos países consumidores gastando menos e vários outros indicadores mostram que as economias estão com tendência de desaceleração e a demanda por veículos ficando cada vez mais fraca. Lembrando que tudo isso depende de ciclo e às vezes a gente está na baixa, mas depois uma hora ela está na alta. Então isso é normal acontecer ao longo do tempo. E o quarto motivo foi o aumento da oferta e os gargalos que foram causados pela C-19. Praticamente já está tudo resolvido e as fábricas vão voltar a produzir normalmente. E dados recentes mostram que a escassez de chips já não é um grande problema, sem contar os investimentos que estão sendo realizados nas indústrias como Estados Unidos, que investiram 52 bilhões de dólares em julho de 2022 e mais 39 bilhões de dólares em fevereiro de 2023. No Brasil, a produção de veículos também aumentou, crescendo 5,4% em 2022 e a oferta seguiu crescendo junto à demanda, que ela continua caindo. As vendas de carros novos em fevereiro fechou em queda de 8% em relação ao ano anterior. E por conta dessa baixa demanda, algumas montadoras como a Volkswagen e a GM deram férias coletivas em março desse ano. Isso é basicamente uma tentativa de atrelar a oferta com a demanda no mercado para que as montadoras não precisem baixar os preços para conseguir vender. Mas é bem provável que isso não vai funcionar, porque a gente já está vendo algumas concessionárias dando bastante descontos em veículos novos, porque a demanda ela está esfriando muito rápido. E para finalizar, com uma oferta voltando ao normal e uma demanda em queda, os estoques de veículos
também estão aumentando, não só aqui, mas também nos Estados Unidos. A oferta de carro aumentou quase 70% a partir de fevereiro, quando comparado ao ano passado. A oferta está crescendo e a demanda não. Isso resulta em queda nos preços, e tentando relacionar todo esse ponto de vista que eu trouxe aqui para você, eu quero trazer algumas empresas que estão fazendo alguns movimentos diferentes só para você poder entender isso na prática. Principalmente nos Estados Unidos, a Tesla, por exemplo, ela está reduzindo o preço de seus veículos 6 vezes desde o começo de 2023. E a empresa tem feito isso para não perder tanto em quantidade de vendas, já que a demanda por veículos está mais baixa. Isso tem dado certo, porque eles registraram um recorde de veículos entregues no primeiro trimestre graças aos cortes de preços. Isso é uma estratégia genial da Tesla para ganhar um pouco mais de market share no mercado de veículos elétricos, enquanto as outras montadoras estão desacelerando. Isso é um risco no curto prazo, porque se abaixa os preços, fatura-se menos e não se pode aumentar o volume de negócios futuramente. Então tem que ficar muito de olho nisso daí também. A ação da Tesla ela tende a cair, porque é o que está acontecendo nesse momento, mas por longo prazo pode ser um jogo muito esperto e algo muito interessante. Se você analisar esses momentos de queda de preços, é você olhar os preços de carro de luxo, como Ferrari e Lamborghini. Esses carros que vocês conhecem, como a Porsche, por exemplo, registrou um aumento recorde nas vendas de 18% no primeiro trimestre, em comparação com o mesmo do ano passado. A Ferrari também tem um bom exemplo nisso e anunciou que atingiu o recorde de pedidos tanto para 2023 quanto para 2024. A Ferrari em si é o melhor exemplo quando se trata de uma empresa que não sofre com crise. Sua demanda já se mantém ano a ano. É interessante ver que o preço do veículo da Ferrari, que tende a subir ao longo dos anos, diferente das outras montadoras, que tem veículo ali um pouco mais barato e tende a diminuir, o preço de uma Ferrari não precisa diminuir para você vender ela se vende sozinha. Esse é um case muito legal para você entender, porque até eventualmente a economia agora com juros mais elevados, ninguém pega financiamento. É mais difícil você realmente poder comprar um veículo recentemente. Agora eu quero saber de você está procurando um veículo para comprar? Novo, usado? Comenta aqui, eu quero saber qual dificuldade ou facilidade que você está tendo nesse momento. E se você gostou desse vídeo, não esquece, hein? Me ajuda compartilhando aí e vamos que vamos. Comenta aqui quais tipos de vídeos que você gostaria de ver mais aqui no canal. Se você também está gostando de formato assim, e sucesso para você que me acompanha. Vamos para cima, tamo junto e é só o começo. Valeu!